Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula, né? Dando continuidade. Então, a gente vai estar tratando hoje sobre a introdução, né? Aos materiais. Bom, se a gente observar bem essa figura, a gente vê uma evolução aqui, o evento do fogo, né? E na sequência, quando o homem começa a trabalhar através dos artefatos, né? Dos artesãos, os utensílios domésticos, as ferramentas, enfim, as ferramentas utilitárias do lar e da caça, né? Então é a evolução dos materiais. Bom, por que a gente estuda os materiais? A gente precisa analisar qualidade, durabilidade, normatização, custo, questões ambientais e alguns aspectos técnicos também precisam ser levados em consideração, como por exemplo, condições técnicas quanto à resistência, trabalhabilidade, a condição de trabalho, né? A higiene e segurança do trabalho, condições econômicas, condições estéticas, criando ambientes agradáveis, né? E os materiais eles podem ser classificados naturais, artificiais e combinados. Os naturais são areia, brita, madeira. Os artificiais são blocos cerâmicos, telha, louça, tubo, aço, né? E a gente tem também os combinados, que no caso é cimento, areia, né? São materiais que misturados normalmente geram um terceiro material. O cimento, por exemplo, ele é uma mistura de argila com calcário, que passa por um processo térmico, chega a uma matéria-prima do cimento, que é o clinker. Quando combinado com outros materiais, gera o cimento, né? E depois é transportado a granel ou ensacado. Bom, alguns materiais, como o de vedação, por exemplo, parede, de gesso, de bloco cerâmico, de vidro, né? São materiais quanto à sua aplicação, né? Características de aplicação. Aí a gente tem os de proteção, que são impermeabilizantes, são tintas, vernizes, lacas, entre outras coisas. Também a gente tem quanto à função, né? Por exemplo, o estrutural. A gente tem aqui estruturas metálicas, estruturas de pré-moldado, blocos estruturais, estrutura de concreto armado e assim por diante. Bom, quais são as principais propriedades, então, que distinguem o material? Segundo o Bauer, as características externas é que distinguem o material, tá certo? Então, a sua resistência a agentes exteriores vai dar a sua característica. Então, aqui, por exemplo, o que é importante o construtor saber? A característica de cada material, por exemplo, uma cerâmica, uma placa metálica, um elástico. Quais são as principais características desses materiais? Aqui eu tenho um material frágil, né? Aqui eu tenho um material dúctil, aqui eu tenho um elastômetro. Bom, também eu posso tratar as principais propriedades dos materiais como extensão, impenetrabilidade, inércia, tração, porosidade, divisibilidade, industritabilidade. Todas são propriedades inerentes dos materiais. Algumas propriedades também dos corpos sólidos são dureza, tenacidade, maleabilidade ou plasticidade, ductilidade, durabilidade, desgaste, elasticidade. Todas são características do corpo sólido. Aqui a gente tem, por exemplo, a dureza, que é a resistência do corpo se opor ao risco. Então, essa a gente tem escalas de dureza, no caso aqui um diamante, por exemplo. Aqui a gente tem a tenacidade, que é a medida da energia necessária para romper um material. Então, se eu pegar uma cerâmica e soltar de uma determinada altura, esse material vai fragmentar, né? Se eu pegar essa caneta, por exemplo, e soltar aqui, ela não vai fragmentar, né? Agora, se eu pegar esse copo de vidro aqui, que tem uma característica muito similar à da cerâmica, e soltar, ele vai quebrar, tá certo? Importante isso. Ainda, se eu falar de maleabilidade, que é a capacidade dos corpos de se adelgarem, eu pego o material, aplico uma força mecânica, ele muda a sua forma, né, geométrica, sem romper. Essa é uma característica de materiais plásticos, né, que é atrelada também à ductilidade. Então, é a capacidade que os corpos têm de
se reduzirem a fios ou se achatarem ou se alongarem mais que 5% sem romper. Então essa é uma característica que Callister, desculpe, dá aos materiais. O frágil, que no caso cerâmicas, vidros, deforma menos que 5%. Outra propriedade, né, é a durabilidade. Então, todo material tem uma vida útil, né? Então, se eu pegar esse material aqui, por exemplo, uma mesa de vidro, ela tem uma vida útil, uma durabilidade, né? Um tempo de vida útil. Aqui eu tenho também o desgaste, né? Se eu pegar, por exemplo, um pneu novo e começar o atrito, né, durante o seu uso, ele vai perder dimensão. E isso é a característica do desgaste. Se eu pegar um piso também e começar a fazer abrasão nele, ele também vai se desgastar, vai perder dimensões. Né? Se a superfície que tiver em atrito for mais dura que o próprio piso. Elasticidade é a tendência do corpo. Ele vai deformar e voltar para o seu estado primitivo, para o seu estado original. É o que a gente espera das peças de engenharia, né? Depois a gente tem as propriedades mecânicas mais importantes, que é a resistência, dureza, ductilidade e rigidez. A resistência pode ser compressão, tração, cisalhamento. A dureza, a gente tem várias metodologias de medir a dureza, que é Brinell, Rockwell. É uma ponta, um indentor, que faz uma pressão sobre uma determinada superfície e ali você vê a resistência de um com relação ao outro. Normalmente a referência é o granito, é o diamante. A ductilidade é quando o material tem um grau de deformação acima de 5%, é uma característica de polímeros, de metais, né? E a rigidez é a tendência de um corpo permanecer como ele está, quando aplicada uma carga nele. Por mais que o corpo tende a ter uma deformação mínima, a sua forma e a sua rigidez permite ele permanecer como está, mesmo uma força contra sendo aplicada. Depois a gente tem as definições de peso específico, massa específica, densidade, onde a massa é a matéria constante no corpo, ela é constante. O peso já é uma força de atração dessa massa ao centro da Terra, então é uma relação com a gravidade. O peso específico é uma relação do peso por unidade de volume, então eu pego a massa específica vezes a gravidade e assim eu vou achar, então ela não é constante. A massa específica é uma relação da massa com o volume, levando em consideração que não tem vazios. A densidade, a massa específica é em relação a corpo sólido. A densidade é com relação à substância, líquidos, gases, né? Que normalmente a referência é a água, né? A 4 graus, que 1 kg equivale a 1 litro. Bom, além disso, a gente tem a massa específica aparente, que é uma massa com relação ao volume, só que leva em consideração os vazios. A absorção é o aumento da massa em função de penetração de alguma substância, no caso a água, né, permeável à água. A massa unitária é a massa com relação ao volume, só que leva em consideração vazio, né? É bem similar à massa aparente. E a massa específica ela é bem similar à densidade. A gente, para efeito de laboratório, a gente considera 25 graus, 1 litro de água igual a 1 kg. Isso é aproximado, tá? Porque isso, na verdade, ocorre a 4 graus. Por fim, aqui eu tenho algumas questões que eu vou deixar para vocês possam resolvê-las, tá? E está relacionado ao capítulo 1 e ao 2, que vocês fizeram um resumo. E muito obrigado e até a próxima videoaula.